Falei alto demais. Olá pessoal, tudo bom? Olha só, estou aqui, deixa eu virar que esse tamanho está muito alto. Estou aqui para fazer a live. Opa, chegou aí, Luciana? Muito bom, querida, seja muito bem-vinda. Estou tratando sobre esse livro, A Arte de Viver, que traz ensinamentos de Epiteto. Eu vou colocar aqui, o tema hoje vai ser reconheça as aparências pelo que realmente são. Certo? Eu estou seguindo aqui nas indicações do Manual da Vida. Você fica à vontade, que quiser escrever alguma coisa. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? A imagem está boa? O áudio está bom? Por favor, me avise aí. Por enquanto, eu vou aqui adicionar o tema da live. Reconheça. Reconheça as aparências pelo que realmente são. Realmente são. Essa aqui. Vou publicar. Opa, legal, querida. Muito obrigado aí pelo aviso. Estou olhando aqui para ler. Deixa eu ver aqui. Vou fixar comentário. Pronto, agora sim. Pessoal, já chegou algumas pessoas. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Acenar para meu amor. É isso aí. Então, vamos lá. Eu vou falar agora, eu não sei, eu acho que é a terceira live que eu estou fazendo a respeito, vou tirar aqui para não ficar refletindo, vou botar para ver os comentários. Para não ficar refletindo aqui o círculo de luz, mas tudo bem. Depois eu ajusto melhor essa posição. Olha, é a terceira live a respeito deste livro, um novo horário. Muito bom, querida. E aí, vamos falar agora a respeito dessas aparências. Reconheça as aparências pelo que realmente são. Nas duas lives anteriores, eu fiquei tocando no tema do controle. Né? Vendo exatamente, primeiro foi para distinguir o que a gente pode controlar daquilo que não podemos controlar, que está fora do nosso controle. Mesmo que a gente queira muito, a gente vai estar dando murro em ponta de faca. Muito bom, obrigado, querida. Eu esqueço, eu fico olhando os comentários aqui. O comentário tinha que estar em cima para ficar olhando para a câmera. Mas olha só, depois eu olho de vez em quando. Distinguir o que realmente são, ou distinguir o que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode controlar. Daquilo que a gente pode ter uma ação que possa motivar algo, né, dentro de um sistema, e ações que não podem motivar nada dentro do sistema, que a gente não vai alterar de forma nenhuma, não vai modificar. Né? Então isso é uma distinção importante para a gente perceber que não devemos nos preocupar por coisas que estão fora do nosso controle, que estão além da nossa possibilidade de ação. Isso faz com que a gente tenha uma sensação de alívio. Esse alívio faz com que a gente perceba que a nossa ação vai ter tempo suficiente para dar conta do que realmente importa na vida, daquilo que é realmente essencial em nossas vidas. Então, a gente começou a tentar dar conta, agir sobre coisas, muitas vezes
inventadas socialmente, humanamente, sem entender porquê, ideias que fizeram a gente pensar, poxa, o que a gente pode realmente tirar de útil nisso? Vou tocar no exemplo aqui do colégio, né? Muita gente deve pensar, eu não sou muito fã dos colégios, nunca fui muito fã de colégio. Eu, na minha vida pessoal, né? Vendo pela minha vida pessoal, eu não consegui tirar muitos ensinamentos do colégio. Na minha vida, observando a vida, observando as pessoas, me relacionando, eu consegui tirar muito mais ensinamentos úteis para mim e também compartilhando com pessoas que me eram admiráveis. Eu comecei a olhar para elas e perceber que elas tinham algo a me oferecer e eu ficava bebendo daquela fonte, né, que trouxe resultado para mim. O colégio me causou muita angústia, muitos dissabores. Eu tive que lá ficar meio que aprisionado, eu me senti aprisionado no colégio. Então o colégio era meio que uma prisão para mim. Então eu tinha que ficar ali prestando atenção em coisas que eu nem sabia para quê. E eu passei por alguns desgostos no colégio, quase que eu perdia, chegava à recuperação, né? Quando acabava eu ficava em recuperação. Eu não gostava de colégio, mas eu fazia o máximo ali para não ficar mais tempo no colégio. Ou seja, se eu ficar em recuperação, eu ia ficar mais tempo. Oi, Paula. Aprendi seu nome, Paula. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu estou aqui, por quê? Nesse colégio. Então o colégio parecia para mim uma coisa que não tinha muito sentido, né? E então eu ficava imaginando para que eu estaria ali e o que eu poderia tirar de útil para a minha vida. Só depois que eu tive alguns dissabores que no colégio que eu estudava na minha infância praticamente toda, aí eu fui para outro, já com meus 13 anos, 12 para 13 anos, aí eu comecei a perceber que eu poderia tirar alguma utilidade daquilo. Então, abração, Paulo. Vocês podem ficar à vontade. Se quiser fazer alguma observação, Paulo, anotar aí alguma consideração, eu sei que você tem boas considerações para fazer, pode fazer. Tá? Sei que contribuirá para o tema. Tá? Mas olha só. E aí quando eu mudei, eu vi que utilidade o colégio pode ter para mim. Eu fui para um outro colégio perto de casa e tal. Aí eu fui vendo, poxa, eu tenho que tirar algum tipo de benefício aqui. Então eu comecei a me dedicar a memorizar os livros. E eu memorizava os livros e passava sem dificuldade nas matérias, porque eu decorava o livro, eu estudava, prestava atenção nas aulas, é muito sempre de prestar atenção nas aulas, mas na véspera das provas, eu lia e decorava as coisas, decorava com facilidade, eu tinha uma boa memória. E eu comecei a tirar boas notas assim no colégio. Eu disse, legal. Aí eu comecei a ficar em destaque no colégio, essa coisa de melhores alunos, essas coisas assim. Então, isso ficou como, poxa, algo que não me satisfez, né? Me deu um relaxamento ali social, né? Questão familiar e social. Por quê? Porque meus pais já se preocupavam comigo, se eu estava estudando, se não estava estudando, se eu tirava boa nota, se não tirava. Então eu sempre dando conta do recado, só que não me satisfazia aquilo que eu estudava. Eu só decorava e não tirava ensinamentos ali para a minha vida, né? O que nessa fase foi ao contrário, o caminho contrário. Eu comecei a perceber que o colégio acabou me desviando da minha vontade de querer conhecer, de saber as coisas, de me aprofundar.
E eu comecei a viver naquela superfície e adentrei aquilo, naquela superfície, naquela aparência, né, de ensino. E aí eu fiquei pensando, poxa, minha vida não é nada satisfatória. Eu estava insatisfeito ali porque eu não conseguia tirar uma utilidade daquilo. Então eu fui entrar em faculdade, passei em universidade, tal. Cursar a universidade, não gostei de uma, tal. Entrei na psicologia há muito tempo atrás e na Federal do Ceará, eu sou cearense de Fortaleza, e não gostei daquilo. Eu achei um bando de maluco, né? Várias teorias loucas, né? Vivendo cada uma as suas loucuras, suas fantasias, suas ilusões de aparência. E eu, caramba, eu não quero ficar nisso. Eu abandonei a psicologia naquela época, mudei para Brasília, fui morar lá. E em Brasília, eu resolvi fazer um outro curso superior, diferente das humanidades, né? Longe das humanidades, que eu tinha entrado só em cursos de humanidades antes. Então eu fui para engenharia florestal. Eu sou engenheiro florestal, formado no UNB, e também não tirei muita condição disso, porque eu vi a engenharia florestal de uma forma, cheguei lá, era outra coisa. Então, não tirei proveito disso. Tá voltando. Pausou, tá voltando. E aí, me tornei engenheiro florestal, vivendo no campo de aparências. Nessas aparências da vida que a vida nos exige, né? Então eu tive que buscar ainda mais. E eu busquei, eu já contei numa live lá com a Isabel Fairbanks, que eu fiz em dezembro do ano passado, que eu adentrei esse universo da pesquisa, né? Pesquisa espiritualista, pesquisa religiosa e uma pesquisa filosófica, mais no campo do paganismo, espiritualismo, um certo catolicismo água com açúcar, que eu vivenciava, que o colégio me trouxe esse dissabor também, a segunda parte do colégio da minha adolescência, que ele tentou matar em mim o anseio de buscar a religião, buscar o cristianismo até, né? Porque falavam muito mal da Igreja Católica, das religiões cristãs, falavam que daquelas tragédias, Inquisição, parará, essas coisas que todo mundo está careca de saber. Mas olha só, mas aí eu adentrei algumas entidades espiritualistas e tal, numa delas fiquei uma década, né? E aí eu descobri, a duras penas, que não era nas coisas exteriores, tá, que estaria essa satisfação, essa concretude, essa realidade da vida. Então eu tive que procurar, mas o meio externo não me dava nenhuma base, nenhum direcionamento, nenhuma pista de trazer algo realmente satisfatório. Eu acabei adentrando alguns grupos que eu sentia que poderia me trazer alguma coisa, me reconhecia, eu me aproximava de pessoas que tinham um discurso que me agradava, e aí eu comecei a perceber que a busca exterior não é o nosso campo de busca. A nossa busca exterior passa como um processo de conexão, algo que a gente vai se conectar para chegar na realidade da busca, né? Tem um texto, procure por favor, eu coloquei nos meus stories, tá lá, porque eu botei agora no final da tarde, é do Tiago Amorim, professor Tiago Amorim. O perfil dele é @tiago.a.amorim. E aquilo ali é a pura realidade da vida, certo?
Porque a gente fica pensando, eu tenho que olhar, perceber as coisas e, pelo meu sentimento, pela minha concordância, eu vou chegar na realidade. Eu vou adentrar a realidade. Vou adentrar o que é realmente real da vida. Mas assim, poxa, você entrou na vida, como todos nós, eu também, todo mundo, entrou na vida e a vida já acontecia há muito, muito tempo. Ninguém sabe quanto tempo. Chuta-se muito, né? Mas ninguém sabe há quanto tempo. E a vida real, a vida natural, tem uma fonte única de abastecimento, né? A fonte única de abastecimento, de avivamento, e tem uma regularidade que nenhuma pessoa humana é capaz de abranger. Uma regularidade, uma perfeição, uma sincronicidade perfeita em todos os seus eventos naturais. O ser humano está aqui participante disso. E como participante, ele tem que perceber exatamente o que cabe a ele fazer, né? Só que isso não é tão fácil, ainda mais que as pessoas elas ficaram muito presas nesse mundo das ilusões, das aparências, das ideias, das doutrinas, dos entendimentos, das filosofias, dos pensadores, que alguns pensam e outros não, né? E filósofos que eu acho que está em extinção. Filósofos estão realmente em extinção, filósofos reais. Então, o filósofo ele tem que ser coerente com a própria vida. O que ele pensa, ele tem que viver aquilo. E ele tem que ter uma fala totalmente conexa, congruente, né, sincrônica com a sua existência. O seu pensamento, a sua filosofia, o pensamento do filósofo real, tem que estar coincidente com a própria existência dele. Então, a pessoa não pode simplesmente aderir a uma escola filosófica. Ele tem que aderir à escola em simpatia, né? Mas ele tem que construir a sua vida dentro daquele universo simpático a você. Então, vejamos bem, né? Estou falando bastante, estou sem obra, deixa eu olhar se tem comentários. Não. Podem comentar, fazer observações aqui, por favor. Estou livre e aberto a comentários, eu quero ouvir vocês também. Quero dialogar com vocês. Olha para cá. Olha só, o filósofo ele tem que ter uma coerência. Então, teve um amigo que me chamou de filósofo um tempo atrás, eu achei legal isso, porque eu gostaria de ser um filósofo. Eu busco isso na minha vida, de pensar, agir e falar tudo de uma forma coincidente, né? E caminhar desta forma, o meu ser integrado com todo um processo de existência. E a minha vida também, eu agrego na minha vida também a função de psicólogo, né? E a função de psicólogo, eu quero auxiliar quem busca esse processo da psicoterapia, que é um processo de auxiliar a alma da pessoa a encontrar um sentido para preencher um vazio existencial que nos consome praticamente a todos. Então, é uma verdadeira pandemia generalizada, esse vazio existencial.
Então as pessoas ficam buscando preencher esses vazios existenciais com aparências. Aparências. E essas aparências, elas não vão satisfazê-lo, não vão poder preencher minimamente aquele vazio, que é a mesma coisa de satisfazê-lo, e você vai poder controlar aquilo? Vai, mas você vai controlar uma parte da sua ação dentro daquele processo, daquela escola filosófica, eu vou falar, eu vou entrar em embate, tanto é que depois a filosofia virou não mais uma busca da verdade, uma busca do saber com a própria existência, mas passou a ser uma doxa, passou a ser uma opinião. Então as pessoas começavam a entrar em embates de opinião. E aquilo não era mais para descobrir a verdade. Não era mais para que eu falasse, eu ouvisse e eu auxiliasse o outro naquela busca e o outro me auxiliasse na busca pela verdade e chegássemos a um conhecimento maior daquela troca. Não é mais isso. Passou a não ser mais isso. Opa! Oi, Melina. Fica à vontade, querida. Estou contando aqui das minhas histórias. O tema hoje é as aparências, né? A gente tem que reconhecer além das aparências, certo? Para reconhecer o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido da nossa existência e o verdadeiro sentido do que a gente pode agir ou não. Opa! Eu, como sua esposa, posso atestar que você é sim um filósofo. Não, amor, é você, pois está sempre buscando aprender sobre a vida e consegue aplicar aquilo que acredita. Opa, obrigado, meu amor. Você é a pessoa que tem a opinião mais importante para mim. Porque você está do meu lado e vê todas as minhas loucuras e insanidades, né? E as minhas fraquezas também, você conhece elas todas, né? Assim como algumas virtudes com as quais eu me debato, né? Então, mais obrigado. Olha só, a psicologia, ela não pode estar distante desse processo da filosofia, dessa busca do sentido verdadeiro das coisas. A gente não pode ficar apenas vendo qual é a doxa, qual é a opinião que vai ser mais relaxante, né? Mais entorpecente para você. A opinião que vai te agradar mais, que você vai se sentir mais relaxado. Não, você tem que adentrar, se você tiver em condições de fazer isso. Lógico que a gente tem que trabalhar como psicólogo na doxa, nas opiniões, nas sensações, nos sentimentos, nessa busca pela vivência real das coisas. Mas você tem que passar por isso, por essa zona líquida que o Tiago Amorim fala no texto dele. Eu citei agora há pouco o texto do Tiago Amorim, muito bom, publicou agora há pouco, está nos meus stories, @tiago.a.amorim. Então, olha só, a gente tem que atravessar essa zona de impurezas, vamos dizer, de distrações, de coisas sem valor real, valor essencial, para poder adentrar nessa vida realmente real. Essa vida real que a gente chega para ser um participante dela. E aí, antes da gente adentrar realmente nessa vida real, já pequenininho, a gente é pego meio à traição, porque pensam que está fazendo um bem para você, e você é colocado muito pequeno dentro de um ambiente educacional, que não é educacional, é de adestramento da sua atenção, para que você desvie sua atenção
daquilo que é a vivência real das coisas para coisas de menor importância. Então você fica ali aprendendo coisas, e hoje em dia tem as matérias, tem muito mais matérias do que na minha época. Na minha época já era um saco. Então as coisas já estão, a pessoa é tomada de atividades curriculares e extracurriculares. Os meninos pequenininhos estão nessa busca. Começa essa busca muito cedo. A nossa busca começa no útero, essa busca pela verdade da vida. Como podemos participar desta verdade da vida? Começa lá, na barriguinha, lá nos primeiros batimentos cardíacos. Muito, muito, muito cedo. Que a gente começa lá a nossa busca. E a gente vai buscando. Mas a gente tem que ter uma referência. Na hora que a gente nasce, a gente passa a ter a referência do mundo exterior. Porque a gente não pode se referenciar em nós mesmos. A gente tem que olhar para fora. E esse é o processo natural. A gente tem que olhar para fora e ver realmente onde está a nossa espécie humana. Onde ela está? Para a gente poder observá-la em atuação e aprender com ela. Aí é que está o grande problema. Porque a gente observa os nossos companheiros humanos e a gente vai vendo que eles estão cada vez mais perdidos, cada vez mais distantes do que poderiam ser, daquele preenchimento que tem no íntimo. Então eles vão se distanciando, e eles estão se distanciando há muitos séculos. Né? E esse distanciamento, que está sendo há muitos séculos, reflete na sociedade que está hoje, está presente hoje. E na minha época que eu nasci em 1971, em Fortaleza, Ceará. Meu pai é de Morada Nova, interior, minha mãe é aqui de Lagarto, Sergipe. Eu encontrei uma vida que as pessoas ainda tinham um pouco de interesse, de uma certa busca por valores. Um pouco enrijecidos, um pouco sem jeito, mas estavam ali, naquela luta. E me colocaram no colégio católico, que cantava hino nacional, essas coisas, mas que não me refletia muita coisa. Eu ia aprender aquelas coisas para me tornar gente. Né? Mas eu estava perdido. Meu pai pensava, poxa, eu estou me tornando gente em casa, vendo meu pai, vendo minha mãe, vendo as coisas dos relacionamentos dele, das coisas da vida social, me relacionando ali nas minhas brincadeiras com os meus colegas de rua e tal, com o meu irmão. Mas aí no colégio eu disse, caramba, eu estou prisioneiro aqui. Eu ficava ali prisioneiro, eu ficava ali sentado, olhando para frente, sem entender. Ficava com medo até de pedir para ir ao banheiro. Fiquei acuado. E não me serviu de muita coisa. Então aí eu estava nessa busca incessante por verdade, por essência real de vida, por satisfação, por que eu estou aqui, por que eu estou nesta vida. Quebrei muito a cabeça, né? E não vou voltar no que eu estava, mas tá, quando eu volto vou chegar a Aracaju, aí eu começo, poxa, eu vou sair da entidade, que me preenchia um pouco, aquela vida institucional, e eu disse, não, caramba, e aí, onde é que está o sentido disso tudo? Que a entidade eu tinha grande valor por ela, e eu percebi que lá também as pessoas não sabiam exatamente o que estavam fazendo ali. Os escritos tinham real valor, mas as pessoas não conseguiam identificar o real valor dentro daqueles escritos e não conseguiam colocar na vida aquilo que estavam lendo, porque eles observavam os outros, não buscavam ali, ficava querendo repetir o que o outro estava fazendo, aquele seu
coleguinha de instituição. Então aí a gente ficava pensando, poxa, se eu estou me dando bem, a instituição não está me puxando a orelha, é porque está indo legal. Quando a instituição puxava a orelha, às vezes até porque eu queria fazer a coisa certa, só que as pessoas não entendiam, porque eles estavam já enrijecidos em um modo de agir, um modo de atuar. Então eu vi que aquilo não era real de fato. E aí eu tive, com duras penas, sofrer aquele baque de que aquilo não era bom, aquela convivência, aquele negócio. Então eu quis sair. Saí, e aí depois de muito penar, eu entrei na psicologia de novo, entrei a estudar filosofia, estudar psicologia, ler e tal, e observar, ler e tal. Eu entrei e passei pelas escolas psicológicas, praticamente todas, li algumas coisas por fora, tudo por fora, viu? Porque a psicologia que é dada hoje nas faculdades é uma tendência forte para questões sociais e políticas, né? Então a gente fica perdido ali, poxa, a gente está indo fazer um trabalho ou um estudo para se tornar uma pessoa profissional para ajudar os outros, e aí tem que se tornar gente para isso, se tornar gente para o que o outro encontre um caminho para se tornar gente também. Mas aí é que está. A psicologia, o curso não ajuda você. Eu fiz o curso de psicologia para eu ter o diploma. Porque a nossa sociedade virou uma sociedade que tem que ter diploma, tem que ter o certificado, a aparência. A aparência do diploma, a aparência do certificado, a aparência de um registro de conselho e tal. E aí eu fico pensando, poxa, essas aparências vão servir para algo, né? Ou seja, para eu poder atuar como profissional da psicologia. Mas a psicologia ficou de uma forma tão viciada a levar as pessoas para uma doxa, levar as pessoas para uma questão de menor importância na própria vida da pessoa, e levar em questões até ilusórias, que aquilo não parece importante, nem é importante, e a pessoa é direcionada para aquilo. E aí você fica pensando, poxa, eu posso até me satisfazer com as opiniões do meu psicólogo, né? Posso me satisfazer com a convivência que eu estou tendo em casa, no trabalho, mas o vazio não é preenchido por isso. O vazio é apenas amenizado por isso. Porque o vazio existencial nosso vem de uma natureza humana que todos temos e que não sabemos o que fazer com ela. Não sabemos como devemos agir para se tornar realmente útil nesta vida e para ser realmente um ser humano de fato. Mas aí de tanto pesquisar, de tanto elaborar, tanto lidar nas aparências, eu acabei adentrando, né, em questões mais profundas. Não foi nada fácil, mesmo eu tendo sinceridade de busca, daí a minha querida Laura para confirmar, sinceridade de busca, sinceridade de interesse, de ajudar, de ser útil, de fazer as coisas, ficava totalmente perdido. Depois que eu percebia que eu tinha que realmente me apresentar para esse mundo e trazer o meu testemunho e trazer o que eu tinha que demonstrar, o que a gente pode trazer simplesmente é o nosso testemunho de vida. Porque o testemunho de vida é algo real, é algo que você vivenciou e você pode trazer para as pessoas. Minimamente, você pode criar até ilusões de relato, ilusões, ficções de apreensão, porque você pode perceber as coisas de modo distorcido, né? Mas a gente não está livre disso, a gente vai adentrando
até perceber que há uma ordem divina em torno de nós. E essa ordem divina já está aí milhões, bilhões, trilhões, um tempo que a gente não sabe. Né? Há uma eternidade. Eu acredito que essa eternidade é que dá aquela noção sem tempo. O tempo, ele está parado na eternidade. Mas nós, nas nossas percepções de mundo, ao lidar com o transitório do mundo, a gente vai contabilizando o tempo e até no transitório do nosso próprio corpo. Então o nosso corpo vai passando por modificações e essas modificações fazem com que a gente perceba que há algo mudando e tem um marcador de tempo, que é o dia e a noite, que foi presenteado aí por Deus, pela ordem divina, para marcar a noite e o dia, e marcar a passagem do tempo. Então, além disso, existe uma eternidade. E da onde a gente tem origem? Nós somos os únicos seres vivos que realmente pensamos nisso. Porque os outros não. Os outros vivem como têm que viver. Mesmo que as coisas estejam totalmente caindo aos pedaços, uma tragédia e tal, eles reagem ao mundo e reagem da moda deles. Eles reagem ao modo deles, ao modo animal de ser. E eles sempre encontram o que deve ser feito. Alguns, com a proteção excessiva dos humanos, se tornaram indolentes, né? Porque eles perderam aquele instinto natural. Então eles ficam mais suscetíveis a maus tratos, porque eles não sabem mais perceber quando alguém não vai ser realmente parceiro dele, ser útil para ele, que vai ajudá-lo de alguma forma. Né? Mas olha só, essa história comprida toda é para dizer exatamente o que está sendo aqui dito no cabeçalho. Reconheça as aparências pelo que realmente são. As aparências são transitórias e ilusórias. Aí diz, você tem que diferenciar o que é real do que não é real, ou seja, o que você pode fazer realmente daquilo que você não pode fazer. E você tem que distinguir aquilo que você é capaz, onde você é capaz de atuar como um ser humano, tendo uma ação, tendo uma percepção, tendo uma fala, tendo um pensamento e tendo uma atuação de uma forma geral humana. Mas isso tem consequências. Essa atuação, se ela não for para elevar o sentimento, a percepção da humanidade, ela está se distanciando dessa natureza humana. Então, os humanos estão cada vez mais distanciados da sua própria natureza de existência. E aí nesse contexto, a psicologia já existe há muito tempo, a psicologia real. Né? A psicologia real e a filosofia real, a busca do saber, e as pessoas conseguiam perceber o que era realmente de valor, qual o sentido da vida delas, e aquilo foi ficando cada vez mais fragmentado. E nesse processo de fragmentação, fez com que a gente percebesse, ou melhor, que a gente não percebesse que estava se distanciando da nossa natureza, enquanto humanidade. Então a humanidade vai observando os pais, as mães, e vai percebendo e não vai percebendo que os pais já não são mais tão humanos quanto os avós. E os avós não são mais tão humanos quanto os bisavós.
Então a gente não vai percebendo, a gente vai limitando, vai restringindo a nossa capacidade de percepção e vai restringindo a nossa condição de agir enquanto humanos. Isso a gente não pode botar a culpa nem no pai, nem na mãe, nem no avô, nem no... Porque isso é um processo gradativo. Gradativo. A decadência humana é um processo gradual, que faz com que a gente não perceba essa queda. Né? Não perceba porque a gente aprende com o anterior que veio. A gente aprende com ele. E a gente, agora que piorou, que foi feito um instituto educacional. As escolas, no final ali do século XIX, começo do século XX, começaram a surgir, né, de forma ali para contribuir para, vamos dizer assim, o discurso oficial, para contribuir com os pais que ficavam trabalhando, ficavam ali no colégio, aprendendo. E no início já ainda era um processo que tinha uma vontade de trazer algo útil. Mas aí depois passou a ser algo que se desencarrilhou, sabe? Que escorregou para um buraco. Porque começou a criar... Voltei. Isso foi cooptado, né? As escolas, o sistema educacional, para ideologias, doutrinas. Não estou falando de questão de política, mas visão de mundo. Eu falo de visão de mundo. Então a visão de mundo começou a ficar em choque entre escola e entre família. E a família, às vezes, tinha uma visão de mundo diferente, a escola ajudava a ampliar aquilo, mas chegou um momento que aquilo começou a restringir ainda mais e começou a entrar em choque, em embate com a família. Porque a família cria algo e a escola impunha outra. E a criança contradizia o pai. Olha, meu pai, isso aí, o colégio falou isso e tal, não sei o quê. E aí chegou nessa loucura que a gente vive hoje. Que ninguém mais confia em ninguém, né? E aí as pessoas tratam o irmão, o amigo, o colega, o vizinho, todo mundo como inimigo, porque o outro aceitou uma doxa para ele, que é confortável para ele, diferente da sua. Mas a realidade está além disso. E nessa realidade, além disso, que é a ordem divina, todos nós convivemos, compartilhamos nesta eternidade, que é o fundamento e o sedimento da vida de todas as pessoas do mundo. Então, as distrações servem para isso, para colocar um contra o outro. E aí depois que a gente está brigando demais, vem alguém e diz, vou botar ordem nessa bagunça. E aí vem alguém e separa, diz como é e tal, e adestra você a agir de uma forma a ser muito cordeirinho pacífico. Eu não sou revolucionário, não sou, mas eu tenho pensamento que a ação do homem tem que ser uma ação que atravesse as estruturas e encontre real existência, o real valor da existência, o real valor da sua própria vida. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ficar sempre brigando por opiniões. Nós contra eles contra nós, você contra eu contra você. Isso aí é uma loucura. É uma loucura. E é a própria aparência que a gente vive. E a gente fica cada vez mais fragmentando o pensamento religioso, cada vez mais fragmentando o pensamento filosófico, e a gente vai cada vez mais se estreitando, restringindo, não conseguindo perceber além das aparências, além dessa quantidade
de distrações, de ilusões que estão de frente aos nossos olhos. Tá? Então, deixa eu ver, deve estar aqui há muito tempo, eu nem vi o horário. Deixa eu ver aqui, estou há muito tempo aqui. Ninguém falou nada. Ah, estão falando aqui. Rapaz, desculpe, eu não rolei aqui, tinha algumas perguntas. Psicólogo ensina autoconhecimento em psicoterapia. Vou ver os comentários. Autoconhecimento em psicoterapia. Mas o autoconhecimento, como está lá no texto do Tiago Amorim, é de uma forma a você se encaixar numa caixinha. Certo? Se encaixar numa caixinha, Paulo. E assim, o autoconhecimento é importante, mas você, por você mesmo, não vai encontrar. A não ser que você transpasse todas as aparências, a todas as ilusões do seu ser. Todas as coisas realmente que você não é, ou seja, o ego. Você tem que transpassar tudo isso e adentrar no seu eu realmente, no seu eu real, efetivo. Né? Deixa eu ver aqui. Complemento o que a sua esposa disse. Além de aprender e aplicar, consegue nos ensinar e ajudar com seus ensinamentos de vida. Meu caro Matheus, muito obrigado, viu? É minha missão de vida. Tá? Eu descobri que eu tenho que fazer algo para ajudar a trazer mais humanidade para a vida humana. Que pretensão a minha, né? Que pretensão a minha. Mas a pretensão não é trazer para as pessoas, para o mundo. Eu não quero, porque eu sei que eu não tenho controle disso. Eu tenho controle da minha ação. Então, se eu conseguir ter uma ação cada vez mais humana, mais direcionada à humanidade, à humanização, na minha forma de ser, não na minha forma de ser, na minha essência de ser, no meu ser propriamente dito, eu vou conseguir trazer algo para a existência, certo? Dessa ordem que nós compartilhamos, que é uma ordem social, humana, e também para uma ordem divina, que eu também participo, e eu quero tocá-la, tocar em todas elas. Com a minha presença, a minha existência, a minha forma de ser, a minha forma de atuar, a minha forma de viver. Certo? Então, eu busco isso. Deixa eu ver mais comentários aqui, que eu fui pegando os comentários. Endel Alves, seja muito bem-vindo, querido. Eu estou aqui, nesta vida, para ser útil para toda a ordem divina. Eu quero ser útil a tudo, verdadeiramente útil a tudo. E essa utilidade não pode estar numa opinião que eu tenho e que o outro tem que aceitar. Porque eu não estou sendo útil, eu estou criando uma doutrina e propagando aquela doutrina. Por isso que eu acredito realmente, vou falar das minhas percepções, que a filosofia real e a religião real e a psicologia real não tem escolas de fato. Tem seres que agem, entende? A pessoa que eu me toquei mais na psicologia, quando eu por lá passei, foi o Jung. Não pelo conhecimento dele, pelo que ele trazia. No momento me atrapalhou isso, me confundi se era ele ou era o que ele falava. Mas era ele, certo? Aquilo me deu uma noção de realidade que eu não encontrava em nenhuma outra dita escola de psicologia. Então, o Jung, Carl Gustav Jung, era um testemunho de vida. Ele testemunhou a vida dele
E as pessoas fizeram uma doutrina, uma escola psicológica. Mas não tem uma escola psicológica, ele tem uma doutrina. Ou ele tem um testemunho de vida. Então, ele ficaria louco quando soubesse que as pessoas ficam falando que é junguiano. Porque ele dizia, o único junguiano é ele mesmo, que ele é Jung. Os outros não podem ser junguianos. Então, cada um tem uma existência particular de vida. Então, o papel do psicólogo, o papel da religião, o papel da filosofia é auxiliar a cada um a encontrar o que é a sua existência, a sua essência natural. Entende? Porque temos uma essência natural. Tudo nesta vida tem uma essência natural. Tudo. Se tudo tem uma essência natural, por que só nós não teríamos uma essência natural? Nós temos também uma essência natural, e essa essência natural a gente tem que preservá-la, valorizá-la. Hoje em dia, não é mais preservá-la, é recuperá-la, certo? Redespertá-la, trazê-la a um reavivamento, porque ela está sendo asfixiada dioturnamente por todas essas instituições. Eu não sou contra instituições, mas as instituições elas têm que acolher as pessoas e devolver a pessoa para o mundo de uma forma mais aberta, mais ampla, com menos restrição ao mundo, com menos restrição a tudo isso que nos envolve. E quando ela entra na instituição e fica presa a ela, é como se ela estivesse sendo fragmentada enquanto ser humano. Então, se a gente não deve ser fragmentado enquanto ser humano, a gente tem que ter uma ampliação do que é humano. A gente tem que ampliar o nosso ser e nos tornar realmente ser humano. E esse é o papel da religião, da filosofia e da psicologia. Por isso que alguém acho que foi o professor Olavo de Carvalho, eu vi ele falando que o cristianismo, ou alguns de seus alunos, não sei, que o cristianismo o cristianismo não é uma doutrina. E não é uma doutrina, de fato. O cristianismo não é uma doutrina. Porque Jesus não trouxe uma doutrina. Ele trouxe uma verdade. Ele trouxe uma verdade que todos compartilhamos. Todos compartilhamos. Então não era para criar rachas, nem quebras, nem divisões. Era apenas para viver aquilo. Mas para dar uma forma institucional, que foi útil até para organizar algumas coisas, alguns grandes pensadores, estudiosos, conseguiram dar uma forma estrutural ao catolicismo, à Igreja Católica, e outros vieram e romperam com aquilo. Romperam com os movimentos protestantes e tal. E aí foi se esfacelando, e se esfacelou também dentro da Igreja Católica, tem muitos grupos. E adentra-se também na Igreja Católica também movimentos para desviar a atenção do que é realmente o catolicismo, o que ele é, o que é o cristianismo. E há um embate também de doxa dentro das igrejas católicas, igrejas protestantes, dentro das academias, universidades, nem se fala. Né? Então tudo ali vai criando um ambiente de embate. E esse ambiente de embate vai fazendo com que você fique distraído, olha para um, olha para outro, olha para lá, olha para cá, e você fica perdido, e você acaba aderindo a algo que mais cala profundamente em você. E aí você fica querendo ajudar aos outros. Eu vou dizer, vou trazer você para a minha religião, eu vou levar você, não sei o quê, vou levar você para a minha filosofia. Né? E as pessoas ficam meio que se perdendo. Né? Opa! Seja muito bem-vindo. E aí,
as pessoas ficam nessa busca. Rapaz, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida? E as pessoas ficam aderindo a aparências, a formas. Né? Mas aí, a psicologia, ela já existia há muito tempo. Os gregos já falavam de psicologia, né? Na antiguidade. Né? Filosofia e psicologia e todas as ciências já estavam lá naquela época. Só que aquele conhecimento de verdade, da busca da verdade, de uma unidade, foi se perdendo, foi se fragmentando. E é nessa fragmentação, aí foram surgindo a escola, foi no auge da fragmentação, foi surgindo a escola, foi surgindo do iluminismo, que foi o obscurantismo mesmo, o obscurantismo que é o iluminismo. O iluminismo trouxe uma ideia de ideias, de doxa. E separou a ordem divina e a eternidade. Então fez uma ruptura que deixou todo mundo desorientado, todo mundo perdido. Então ali fez com que a gente ficasse, caramba! Então os grandes inteligentes filósofos e psicólogos e cientistas e tal, que existiram, todos eles conheciam a ordem divina, estavam atentos a ela, até por isso que eles tiveram grandes ensinamentos, certo? Até que eles conseguiram perceber grandes verdades e transmitir e compartilhar. Mas depois que surgiu esse iluminismo, que promete uma modernidade que nunca chegou, né? E não chega porque a modernidade é uma ilusão a se perseguir, é com a cenoura na frente do jumento, para ele andar. Então vai lá, busca a modernidade, corre atrás da modernidade. E você nunca vai alcançar, e nisso você vai tropicando, tropeçando, não vai percebendo a vida real, vai perdendo a sua natureza de ser real. Então você fica distraído. E a psicologia hoje, como o colega falou, não sei se é colega, o colega de vida, Paulo, o psicólogo ensina autoconhecimento em psicoterapia. Ele ensina uma forma da pessoa não sentir tanto sofrimento na própria vida. Certo? Era isso que ele tinha que ensinar. Não sentir tanto sofrimento na própria vida. Tá? Mas olha, isso não é fácil. Não é fácil. Eu não estou conseguindo ver aqui os comentários. Veja só. Então, o psicólogo está mais para ensinar, é tipo um adestramento social. Né? A pessoa saber exatamente como fazer, como agir, para não sentir desconforto, para voltar a se sentir acolhida no mundo e tal. Mas olha, isso daí pode fazer com que a pessoa, vamos pensar, a pessoa que está precisando encontrar a essência de vida, ela volte para o seu confortinho cômodo, né? E não adentre, né? Tem o Ricardo Ventura, que é muito bom, ele fala, não minta para mim. Né? E é realmente isso. A gente vive num mundo de mentiras hoje, pessoal. E esse mundo ilusório que a gente vive faz com que a gente fique distraído do que é realmente real nas nossas vidas. Tá? E a gente tem que encontrar a nossa realidade. Então, isso aqui, eu me aprofundei muito, reconheça as aparências pelo que realmente são. E hoje, as aparências são mentiras que compartilhamos. Certo? Mas a gente tem que adentrar naquilo que é realmente real. E a gente tem que buscar. Eu consegui, prestando atenção nas pessoas que eu admiro
em verdade, certo? Pessoas que eu tenho admiração, respeito, que eu quero ficar atento. Eu falei aí na forma do amor, na vez passada, nem citei, mas olha, é atenção àquilo que você considera mais valoroso e depois você compartilha daquela intenção de ação daquele outro que você observa e você age. Então você vai se tornando cada vez mais humano assim. Isso é com tudo. Então você tem que observar a pessoa mais humana. Não, pode ser que esteja perto de você, pode ser que não. Na maioria das vezes não está perto de nós. Eu tenho uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa, Laura, que é uma pessoa maravilhosa, que tem grandes qualidades, mas ela não é perfeita. Eu tenho que buscar observar outras pessoas. Então tem pessoas que já morreram com quem eu dialogo, né? Dialogo com Aristóteles. É um humano que eu tenho que prestar atenção. Eu dialogo com Sócrates, a partir de Platão. Dialogo com Agostinho, Tomás de Aquino, certo? Dialogo com os grandes filósofos e pensadores, certo? Isso dá a base de sustentação de uma vida humana que eles já conheciam naquela época. E as coisas foram se deteriorando. Em grande parte, na época de Sócrates, já estavam deterioradas. Tanto é que Sócrates, ao tentar adentrar nessa ordem divina, passando por todas as aparências dos deuses pagãos da Grécia, ele foi levado à morte. Foi condenado a se matar, a beber cicuta, a beber veneno. Isso demonstra que a ordem divina já estava perdida naquela época. Oi, Hamilton. E aí, como é que tá, meu amigo? Deixa eu ver aqui. Com a vinda das redes sociais, creio que o mundo se tornou ainda mais um lugar de aparências. Certamente, Mateus. Certamente. Mas assim, olha, eu não condeno tanto as redes sociais, porque as redes sociais me deram muito, certo? A rede social, ela te distrai muito, mas ela te dá condição de garimpar e achar as pepitas de ouro que estão perdidas nesse rio caudaloso da vida, certo? Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que garimpar. E quando você encontra alguém que é realmente digno de sua admiração, siga-o, observe-o, leia-o, veja o que ele está lendo, veja o que ele está vivendo. Às vezes a pessoa fala coisas e não vive, ensina coisas e vive totalmente diferente. Você não pode condená-lo por isso, mas você vai perceber, tem que perceber, que ele tem uma incongruência. Isso é importante, isso é saudável. É saudável que a gente perceba que há uma incongruência. Porque não há nenhum de nós que seja realmente perfeito nesta vida. Agora, buscar a perfeição humana a partir do outro é fundamental. Agora a gente tem que buscar aqueles que são mais humanos, muito mais humanos do que nós. A gente tem que admirá-los, a gente tem que segui-los, tem que prestigiá-los, tem que divulgá-los, certo? Por isso que eu fui batendo cabeça, observando o outro, imitando o outro, comparando o outro, certo? Encontrei algo que eu nem sonhava encontrar, certo? Encontrei um sentimento de preenchimento de um vazio que eu carregava há muito tempo, há décadas da minha vida. Por isso que acompanho o senhor, admiração. Obrigado, Mateus. Mas olha só, eu acompanho, fico olhando, observando um, outro. Quando eu encontro alguém que é digno da minha admiração, eu vou observá-lo, vou ver como ele faz e tal. E é por isso que eu dou o testemunho que eu me guio
não é pelas pessoas. Eu me guio pela humanidade que há nelas. Certo? Eu tento encontrar essa humanidade e perceber por mim mesmo se aquilo é bom ou é ruim, se aquilo me distancia da minha humanidade, de uma humanidade de Cristo ou não. Certo? Então, eu digo que eu escolhi Cristo como o meu modelo de conduta. Porque Ele é o que reúne todas as virtudes da existência humana. Certo? Todas as virtudes estão presentes numa forma de um humano ser, em uma forma humana. Não é à toa que Ele veio numa forma humana. Então, quando ele vem numa forma humana, ele tem que agir como humano. E ele foi o mais humano de todos. Tem uma parte da Bíblia, das Escrituras, que ele cita em João cita, que João Batista... Não lembro, não vou falar isso não. Que assim, existem humanos, muito mais humanos. Tá? Mas eu vi em algum lugar que João Batista teria sido o mais humano, certo? O mais humano, né? Dos humanos, antes de Jesus. Porque Jesus é humano, mas ele tem uma essência que transcende a humanidade, certo? Isso é fácil de perceber. Tanto é que ele vem para resgatar essa atenção ao humano, certo? E ele é anunciado pelo mais humano dos humanos, que é João Batista. E ele anuncia, ele chacoalha as pessoas daquela época para preparar o terreno para Jesus. Estou adentrando muito aqui, já passei de 1 hora de live. Mas tá, queridos, só tem uma pessoa me assistindo, olha que beleza. Eu falei tanto que as pessoas não aguentaram, foram cuidar da própria vida. Mas olha só, vai ficar gravado, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado por me ouvirem. E a próxima leitura, o próximo contexto que eu vou adentrar, a partir do olhar de Epiteto, os desejos exigem sua própria realização. Isso aqui está no campo das aparências. Então, isso aqui vai ser na quinta-feira, às 18h30. Por favor, estejam aqui. Tentarei não me empolgar tanto quanto como hoje. Tá? Então, eu vou me ater mais ao tema. Eu acho que eu não fugi tanto do tema. Eu me empolguei, construí uma amplitude que eu gosto de fazer e eu vou tentar fazer uma live mais curta, mais concisa, mais contida em algo mais resumido, certo? Para que as pessoas possam realmente conseguir acompanhar do início ao final. Tá? Vou olhar para a câmera. Tá bom? Fica aqui olhando os comentários, não tem? Então tá. Abraços, vai ficar gravado. Um abraço, tudo de bom. Xizinho.